Então, estão prontos? Sim! Bom, gente, então boa noite. A gente vai começar agora o nosso módulo 3 do curso de direção. Esse módulo específico se chama Dirigindo um Documentário, e a ideia é falar de todo o processo de produção e como é que é a participação do diretor em cada etapa. Eu estou tentando trazer o máximo de detalhes para vocês. Uma introdução, obviamente, um curso de direção mais completo. Precisaria de mais tempo, porque é muito conteúdo, mas eu vou tentar passar para vocês uma visão geral de como é o trabalho do diretor, desde que o projeto é pensado, é gestado, até a entrega da master do filme, que na verdade não é só até a entrega da master, depois tem lançamento, depois tem coletiva de imprensa, quando o mundo está normal, claro, e tem lançamento, e tem festival, enfim, mas vou contar para vocês como é que é esse processo. Vou dividir minha tela aqui agora. Boa noite, Fátima. Estou ligando só para saber se você está com o nome da minha conta. Deixa eu só silenciar vocês aqui. Onde é que eu faço isso? Espera aí, gente. Deixa eu só silenciar, porque daí... Bom, vamos lá. Foi. Então, gente, vou dividir minha tela. Ok. Legal. Então, como eu falei, dirigindo um documentário, a gente começa com a primeira etapa, que é o trabalho do diretor na etapa de desenvolvimento. Eu coloquei uma foto do Wild Country, que é uma série que eu amo, da Netflix. Se vocês não viram ainda, é muito boa, é bom ver. Enfim, a gente está até usando como referência num projeto que eu estou trabalhando agora, porque tem muito a ver com essa coisa da cidade, que foi construída para, no caso do Wild Country, né, foi construída para que acontecesse ali aquela seita, não sei se eu posso chamar de seita, mas aquele encontro daquelas pessoas que acreditavam naquele guru. Enfim, vamos lá. Como é que é o trabalho do diretor na etapa de desenvolvimento? Primeiro ele tem que pesquisar muito o tema. No caso do caso Evandro, a gente ouviu o podcast 2 vezes do Ivan, a gente lê o livro sobre o assunto, a gente assiste filme e série, não só sobre sobre temas similares, como, por exemplo, a gente assistiu muita série True Crime, né? Eu e o Alex somos os 2 diretores, porque a gente sabia que a gente precisava de referências nesse tipo de tema, né? True Crime enfim, tem filmes clássicos que são muito bons, que foram usados de referência, a gente tem as séries, por exemplo, Crime de Alcácer, que também é da Netflix, que foi uma série que foi uma grande referência de arte gráfica. Então a gente assiste desde para pensar a estética até como contar a história, né? Então é muito importante estudar, pesquisar o tema. Bom, uma vez que a gente desenvolve o projeto, cria uma sinopse, a gente faz reuniões com com os canais para vender o filme ou a série. E nesse caso, no caso do Caso Evandro, a gente montou um teaser, que a gente chama de Monstro, que é um videozinho de até 3 minutos, que a gente pode pegar várias entrevistas de vários documentários e a gente faz um teaser fake do Caso Evandro. Então, a gente pega imagens de documentários por exemplo, no caso quando a gente pegou imagem de carro da polícia andando por umas ruas desertas, aí nas entrevistas a gente coloca um texto na boca de quem está falando. Então a ideia é pouco criar para um canal que vai comprar a série, mostrar para eles qual o clima que a gente vai dar, né? Qual é o conceito que a gente tá desenvolvendo nessa série ou no filme. Isso em filme não acontece tanto, isso é mais comum acontecer em série, a gente ter esse monstro que é esse vídeo promocional. Não, ó, esse é o estilo que a gente vai imprimir, e como a gente, no início, lá atrás do caso Evandro, a gente usou muito referência dos filmes do David Fincher, a gente também usou algum material de imagem de filmes do David Fincher, que a ideia era criar muito mais um suspense do que a coisa explícita, né? Quer dizer, a gente não queria mostrar imagem de corpo, a gente não queria mostrar imagens de criança, a gente queria mostrar, a gente queria falar, a gente queria sugerir, mas a gente não queria
fazer nada muito explícito, e a gente achou que o David Fincher tem um pouco essa pegada em alguns filmes, principalmente no Zodíaco, né? Quer dizer, no Zodíaco você vê os crimes, tem lá as cenas de violência, mas ele é muito também, muito no campo do suspense ali, do mistério e tal. Bom, reunião com a equipe de roteiristas, uma vez que o projeto começa a andar, a gente começa a conversar com os roteiristas, né? Os roteiristas mais contando para a gente o que eles estão pesquisando e como eles estão pensando em conduzir a série, porque nesse primeiro momento os roteiristas estão mais por dentro mesmo do tema do que os diretores, né? Mas a gente troca, se bem que acho que depende também, na verdade, porque no caso Evandro a gente estava muito afinado com os roteiristas, assim. E aí a gente continua fazendo reunião com o canal de TV, porque a gente fala para o canal, olha, a gente vai começar a série assim, o meio da série vai ser assim, o final vai ser assim. O canal pode falar, não, eu não quero que seja assim. Então a gente tem que estar o tempo todo trocando com o canal. Uma vez que a gente tem essa sinopse longa, né, que é essa sinopse zona da série que engloba todos os episódios, a gente vai fazer escaleta por episódio. O que é a escaleta? A escaleta, como eu mostrei na aula passada, é um documento que tem uma sequência de ações ou que já descreve as sequências de cada roteiro, já que dá os personagens que vão ser entrevistados, já dá uma ideia de como que isso vai ser contado, que se vai usar material de arquivo, se vai filmar tudo. Então, a ideia da escaleta é ser uma grande espinha dorsal do roteiro. O canal aprovou a escaleta, falou, essa escaleta tá legal, a gente começa a listar os materiais e assistir materiais de arquivo, quer dizer, isso meio que em paralelo. Mas uma vez a aprovação da escaleta, a gente passa para a etapa do roteiro. Essa coisa de listar o material de arquivo é porque o que aconteceu no caso Evandro? Tinha muito material de arquivo. E em algum momento a pesquisadora estava muito focada em achar os personagens. Então, como eu queria assistir o material, porque eu queria estar familiarizada com o material, eu resolvi assistir tudo, gente, mas foi uma loucura. Eu passei o mês de outubro praticamente vendo arquivos, que a família Bage gravou tudo, né? Eles tinham tudo documentado. Enfim, deixa eu só reativar o chat aqui, ele sumiu. Então foi isso, acabou que eu fiz esse trabalho de assistir o material de arquivo, e isso foi muito bom na etapa de roteiro, que é essa próxima, que é o seguinte, uma vez que os roteiristas, como ele, assim, cada sala de roteiro faz de um jeito, tá, gente? Mas no caso Evandro, eram 5 roteiristas, então eles se dividiram, cada um escrevia um roteiro, eram 8 episódios, né? São 8 episódios, cada um escrevia um roteiro, e eles trocavam o tempo todo, assim. Então a gente recebia os roteiros, né, na ordem, né, tipo 1 e 2. A gente lia, dava uns inputs e voltava para os roteiristas. Como eu falei na aula passada, o roteiro não é feito de uma vez, né? O caso Evandro, se eu não me engano, também foram 8 versões de roteiro que a gente teve, porque ia, voltava, enfim. Então a ideia é que a gente discuta com os roteiristas, leia, discuta, faça inputs no roteiro, e aí depois que inclusive a gente sugeria entrevistados, e aí depois que a gente aprova esses roteiros com os roteiristas, eles vai para o canal, e o canal pede mudança ou não. No caso do Globoplay, a gente solicitou algumas mudanças e a gente tem que pensar essas mudanças junto com os roteiristas também. E é isso. Acho que o trabalho, aquele trabalho de pesquisa lá do início que eu falei, ele deve continuar o tempo todo, porque aqui nessa etapa, quando a gente já tem o roteiro, a gente precisa pensar de fato como é que a gente vai filmar, que escolhas que a gente vai fazer. Então, continuar vendo séries e filmes é muito importante, assim. Por isso eu falo que esse mapeamento que eu estou fazendo dos documentários brasileiros é muito importante, porque você tem insights, assim, tipo, ai, putz, eu vi uma cena que ele filmou um menino, agora a foto próxima eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Ai, umas crianças boiando na água, putz, isso me remeteu a uma ideia de infância roubada, vazio e tal. Então, assim, é muito importante assistir Excesso, o Crime de Alcácer, que eu já citei aqui, que a gente amou a forma como eles usavam mapas e calendários para contar histórias, ficou super didático. E como o Casevão tem muita data, muito personagem, muito mapa, a gente falou, não, a gente precisa ser didático para as pessoas entenderem, porque é confuso. Então, a gente usou como referência, a nossa referência gráfica, o Crime de Alcácer. Até brinco que a gente também teve uma contra-referência, que foi o
Caso Madeleine McCann, eu acho que é esse o nome. Enfim, é a série que tem na Netflix também sobre a história da Madeleine McCann. Eu não sei se é Netflix, não, gente. Pode ser que seja Amazon, enfim, não lembro. Mas é uma série que... O caso Madeleine McCann, ele é tão nebuloso, ele é tão obscuro que, na verdade, ninguém nunca descobriu nada, né? Assim, descobriram que um cara foi lá no hotel e parece que uma mulher viu ele andando com uma menininha, mas ninguém sabe de nada. Então, assim, a série é super frustrante, né? Porque anda, tipo, primeiro episódio, assim, vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. Segundo, vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. Então, a gente chama de contra-referência quando a gente assiste uma série que não diz nada pra gente, pra gente não seguir, né? Pra gente pensar assim, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso enrolar o meu espectador. Então, na verdade, é importante por isso também, ver séries que não necessariamente funcionam. Bom, aí a gente tem a aprovação final dos roteiros e a gente pensa no conceito visual e a gente manda uma proposta para o canal do conceito visual. A gente já mandou aquele monstro lá atrás que eu falei para vocês, mas a gente também manda para eles uma ideia do visual, né? E a linguagem que a gente quer para a nossa série, e em aspectos mais focados em arte e fotografia. Aí eu falei para vocês dessa foto, eu estava mandando um dia um arquivo no WeTransfer e eu vi, apareceu para mim essa página desse fotógrafo. É um fotógrafo que viajou, se eu não me engano, na década de 70 pelo interior dos Estados Unidos e fotografando jovens, crianças, brincando em rio, na beira do rio, nadando no rio. E aí eu pensei, nossa, a gente está falando o quê? De crianças que desapareceram, né? Enfim, ninguém sabe o que aconteceu. Então, assim, pensei que a gente começou a pensar nessa coisa da infância roubada. E aí eu vou mostrar um documento para vocês, que é esse resumo do que a gente pensou, eu e o Ali, para mandar para o canal. Assim, muito pesquisa de referência visual, de artista plástico mesmo, de fotógrafos, tentando, e também de outras séries, né, dando print de propostas de fotografia. Então, assim, essa, por exemplo, essa Andréa Balog, como é que é? Balaguer. Essa Andréa Balaguer, a ideia era fazer um pouco da arte de abertura da série com essa coisa dos rostos manchados, pintados, essa intervenção que ela faz nas fotos que dá uma ideia super legal de tipo, e ao mesmo tempo super misteriosa, né? Que remetem à ausência também. Aí a gente tem aqui umas linhazinhas que a gente diz as ideias que a gente gerais que a gente quer para dar o clima de mistério. Então a gente pensa nos filmes do David Fincher, Zodíaco, Seven, Mindhunter. A gente sugere nas entrevistas algo mais classudo, uma câmera parada, não usar a câmera na mão. A gente tem, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo. É uma luz super, é quase escuro, né? É uma luz que vem, uma luz natural, né? Enfim, ou não, mas uma luz que vem quase que de trás dele, ali lateralmente. Quer dizer, a gente tem esse momento na fotografia das entrevistas de sombra e luz. Isso foi uma coisa que foi uma premissa para a gente, assim, tipo, um lado do rosto sombra e um lado luz, assim, para criar um pouco esse clima de mistério, né? Aí a gente fala que de mostrar as casas das pessoas, impacto do caso em suas vidas, propor caminhadas com as pessoas pelos ambientes, manipular objetos que remetem ao caso, enfim. A gente está aqui meio que dando um briefing do que a gente está pensando. Essa foto de uma série que também foi uma boa referência para o caso Evandro, que chama Murder in the Dale, que é do Showtime, e que tem muito, muito, muito movimento de câmera, de uma câmera que está passeando pelo rio, que são crimes que acontecem ao longo de um rio. E uma câmera que está sempre, quase espiã, assim, uma câmera que está espreita, sabe? A gente usou muito isso como referência. Aqui tem alguns frames ainda de entrevistas, tá vendo? Uma coisa bem... É isso, colocar a pessoa sentada na cama falando do caso, né? Fazer uma coisa bem... pouco formal, né? Digamos, bem mais informal. Tá vendo, gente? Tudo a gente pegou de referência. São prints da mesma série. Aí isso aqui a gente já começa a pensar nas dramatizações, que a gente não gosta de chamar de dramatização, porque dramatização lembra o quê? Essas séries, tipo, você decide que a pessoa conta o caso e aí vem
uma dramatização tosquinha. A gente usou sempre com o Globoplay e funcionou o termo climatização. A gente queria dar um clima para a série, a gente não queria dizer que a gente ia reproduzir as coisas do caso Evandro. A gente faz tudo de um jeito para dar uma sensação do que vai acontecer, mas não acontece. Mas vocês vão ver que funcionou. E, enfim, essa coisa de usar superfícies úmidas, translúcidas, né? Mas opacas também, tudo isso com essa ideia de mistério mesmo. E aqui a gente fala um pouco da atmosfera das dramatizações, aqui a gente ainda chamava de dramatização. A gente não mostra rosto quase de nenhuma pessoa do elenco, porque a gente não queria ter um acting, porque é isso, assim, uma vez que a gente precisa ter um acting, a gente precisa de bons atores, a gente precisa... E a gente, não, na verdade, não queria mostrar rosto, né? A gente já sabe quem são os personagens, a gente tinha até que achar pessoas iguais às pessoas verdadeiras, então a gente fez uma coisa muito sugerida, e funcionou, assim, Diógenes, por exemplo, que é um personagem importante do caso Evandro. A gente não queria... isso, a gente não, até achou um ator muito parecido com ele, mas a gente não tinha como ficar filmando cenas em que você tem um frontal do Diógenes gesticulando e falando, e então a gente usa muito uma câmera lateral, muito sugestionado mesmo, né? Bom, aí tem aqui clima, filmar árvores se movendo ao vento, paisagens chuvosas e nubladas. A gente deu muita sorte, gente, em Guaratuba, quando a gente foi para lá filmar, porque a gente teve uma semana de chuva e assim, nuvens carregadas. E isso é uma coisa que o Globoplay amou, assim, nossa, vocês pegaram dias horríveis, assim, então dá um pouco essa ideia de uma cidade que tem um clima pesado, que era o que a gente queria, assim. Então, sempre que a gente tinha oportunidade de, sobrou uma hora da diária, vamos fazer umas imagens na praia, tem uma nuvem horrível, negra, vindo, a gente fazia, e isso funcionou muito. O drone também, assim, eu que dirigi as cenas de drone, toda vez que tinha alguma coisa meio estranha no ar, assim, uma nuvem esquisita, assim, a gente ia filmar, e funcionou muito para dar esse clima de, poxa, essa cidade é estranha, né, pesada, clima pesado e tal. A gente fala um pouquinho do VFX, que eu vou falar lá na frente, que são as artes, né? Eu cito aqui o crime de Alcácer. A gente fala aqui que não vai mostrar foto de corpo, não vai refilmar o ritual. Tortura também, a gente cria só um ambiente. Bom, e essa é a referência que eu falei para vocês lá do slide, que é esse ensaio do Caleb Stein, que é lindo e que mostra essas cenas desses meninos brincando na beira do rio. A gente tem uma cena que a gente filmou no Caso Evandro, que são os meninos brincando na beira de um pier, para dar um pouco essa ideia de infância roubada, de liberdade, essa liberdade de Guaratuba que cobrou um preço muito alto, que essas crianças desapareceram, né? E aqui a gente tem também essa referência de pedaços de corpo, que a gente também usou bastante no Caso Evandro, para mostrar que os crimes tinham todos um perfil, as vítimas tinham todos um perfil muito parecido, então por isso que provavelmente a pessoa que desapareceu com essas crianças era a mesma pessoa, poderia ser a mesma pessoa, enfim. Ainda algumas coisas da Andréa Balaguer, que eu gostei muito do trabalho dela, essa coisa meio bruxaria, de matagal, pessoas caminhando. É isso, gente, esse foi o conceito que a gente usou. Basicamente foi esse, na verdade, são princípios de trabalho, né, de pensar. Cadê o slide? De pensar essa cara do... Ai, sumiu. Peraí. Pensar essa cara do projeto já dentro dessa ideia de... Acho que eu fechei o slide, gente. Peraí, só um minuto. Tá aqui. Já pensar o projeto com essa cara de uma coisa mais de... Não de terror, mas de mistério, né? Bom, seguindo, então. Na etapa de pré-produção, que aí já uma vez que os roteiros estão aprovados, a gente já começa a produzir, né, de fato, existe uma reunião que é muito importante, todo filme de ficção tem, e todo documentário como esse que a gente fez, essa série, que tem dramatização, tem que fazer, que é uma leitura de roteiro com a equipe de arte, com a equipe de foto, com a produção e com a assistente de direção. A assistente de direção foi muito importante nesse trabalho, porque ela teve que fazer uma análise técnica do roteiro que foi muito importante. A gente tinha, como a gente tem uma série,
Uma série de 50 minutos são quantos longas? A gente já fez esse cálculo na época, acho que dava 3 ou 4 longas. Então, assim, é muita coisa para pensar e planejar, né? Então, se a gente não tem assistente de direção, a gente não conseguia resolver essa questão. O que é a análise técnica do roteiro? Existe um programa chamado Movie Magic, não sei se vocês já são familiarizados ou não, mas basicamente a assistente de direção vai ler o roteiro e vai dividir o que é figurino, do que é direção de arte, objeto de arte, do que é cenário, do que é imagem de arquivo, do que é entrevista, do que é figurino, já falei, né? Figurino, direção de arte, do que é referência de fotografia. Tudo isso vai estar nessa análise técnica. A análise técnica é como se fosse uma decupagem também, né? Com todos, dividindo todos os elementos que a gente tem no roteiro. Eu trouxe para vocês verem a análise técnica do caso Evandro, que está aonde, gente? Está abertinha aqui também. Caso Evandro AT Planos. Que engraçado, não está aparecendo aqui. Vou clicar nela, aí ela vai aparecer. Aparecer, não. Achei. Ó, gente, essa é a T do caso Evandro. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um cabeçalho. Isso pode ser feito assim, no Movie Magic, como ela fez, que gera esse documento aqui. Mas isso também pode ser feito manualmente e dá muito mais trabalho. De você ir lançando numa planilha, uma planilha de figurino, você ir lançando cada item, né? Pega o roteiro, vai marcando. A gente faz assim, né? Canetinhas coloridas, então, rosa é figurino, azul é arte, verde é fotografia. E aí a gente vai marcando com a caneta e vai lançando, mas o Movie Magic, essa ferramenta espetacular, te ajuda muito, porque ela já cria aqui um cabeçalho com a cena, um resumo, a locação, também é importante mapear as locações. Um resumo da cena, a gente tem dressing, né, que é o que a gente precisa de cenário, a gente tem arma, que é objeto de cena, a gente tem fotografia, referência de fotografia, que é um lugar escuro, a gente tem movimentação de câmera já mapeada aqui, o que já precisa de equipe extra, porque no caso quando a gente não tinha maquiagem em todas as diárias, som e notas de direção. E com esse documento, a gente consegue montar o plano de filmagem, que é o que a gente vai usar no dia, e a gente consegue, enfim, separar o que é de arte para arte, separar o de fotografia para fotógrafo, a gente consegue dividir para os departamentos cada coisa. Então, assim, uma vez que a gente lê o roteiro em conjunto, né, a equipe toda, a gente já faz essa divisão. Na hora da leitura do roteiro, por exemplo, se a assistente de direção fica com dúvida, você vai querer uma arma, uma espingarda, uma metralhadora ou um revólver. O diretor que bate esse martelo, né? E isso é feito na leitura de roteiro, por isso que a leitura é tão importante. Que aí o diretor vai falar assim, não, eu quero uma arma fake da carcereira, não vai nem aparecer, mas eu quero que ela tenha uma arma. Então, tudo isso é decidido nessa leitura. E esse documento é gigantesco, se vocês forem ver, eu não sei quanto, tem 45 páginas. Mas aqui é como se tivesse, como se tivesse não, tá organizado tudo que é precisa, tudo que vai ser preciso na hora de filmar, né? Então tá tudo muito detalhado aqui, ó. Por exemplo, brinquedos da época de brincar na rua, caminhão, Playmobil, a produção teria que fechar a rua, que a gente filmou num parquinho lá de Guaratuba, então controle intermitente de pessoas, bicicleta infantil da época, som de crianças, filmar apenas eixo de frente para o balanço. Aqui a gente tinha, às vezes, referência do MOV, que é um equipamento que a gente usou, que é tipo uma maquinária que você prende no câmera. Tem gente que chama de gimbal também, provavelmente vocês já ouviram falar. Mas é uma maquinária que você prende na pessoa, não é o Steadicam, é um robô, e ele meio que você programa e ele meio que opera a câmera e estabiliza, né, a imagem. Muita gente usa Steadicam, mas muita gente prefere o gimbal, porque é um pouco mais estável que o Steadicam. Enfim, gente, é gigantesco esse documento, tem 1000 informações, mas só para vocês verem a carinha dele. Quem tiver vontade de trabalhar com assistente de direção, como assistente de direção, vale a pena estudar o Movie Magic, entender como ele funciona, porque é uma ferramenta muito importante.
voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, a gente faz a definição nessa etapa também de produção, a gente define os entrevistados e a gente cria as pautas. Isso é uma coisa que dá muito trabalho. No caso do Evandro, eu fiquei muito ocupada com isso, gente. Eu passei, sei lá, uns 2 ou 3 meses só fazendo pauta. Eu me dividi com o Ali, ele ficou cuidando de algumas coisas da produção, eu fiquei cuidando das pautas e foi muito importante, porque o que eu fiz? A gente recebeu os roteiros, né? Então, por exemplo, o entrevistado A precisava falar de 3 assuntos. Eu tinha que, nas minhas perguntas, ter os 3 assuntos lá. Nas perguntas, os 3 assuntos tinham que ser abordados. Só que tinha personagem que tinha 60 assuntos, tinha personagem que tinha 50 assuntos. E tudo isso eu tive que mapear nos roteiros e traduzir para as perguntas. Então, e aí, uma coisa que acontecia... Vendo alguém, entende? Deixa eu ver quem é. É Maria. Maria, você pode desligar seu microfone, por favor? E aí, o que a gente fazia? Às vezes, por exemplo, eu sabia que o entrevistado podia não querer responder uma determinada pergunta, porque é uma questão delicada para ele, ou porque ele não ia querer falar sobre o assunto. Então, eu fazia assim: se esse cara não responder, quem que vai responder sobre isso? Esse aqui. Se esse não responder, quem vai responder? A gente fazia meio que um quebra-cabeça para a gente conseguir ter todas as respostas. Então, assim, essas pautas são muito importantes. E como eu sou jornalista, acho que esse é um trabalho muito específico, né? E, enfim, deixa eu voltar de novo, peraí. Tá me desconcentrando. Então, gente, esse trabalho de pauta é um trabalho super importante e é isso, assim, cruzar a informação que está no roteiro, entender o que você precisa dizer, né? Eu preciso dizer que, por exemplo, tinha uma polêmica, no caso Evandro, sobre o teste de DNA do corpo do menino, né? O DNA era o DNA certo, era o DNA errado, a gente precisava de um especialista que falasse, não, esse exame de DNA foi bem feito, está dentro da norma. Então, e aí as pessoas não queriam falar sobre isso, não queriam atestar, e aí a gente teve que achar um especialista em DNA para ele ver, ele estudou, eu mandei para ele antes o laudo do DNA do Evandro, ele estudou em casa, ele leu tudo sobre o assunto para ele dar a entrevista. Então, assim, a gente precisa realmente ter todos os temas abordados ali. Então, esse trabalho de pautas é muito importante, definição de entrevistados é muito importante para o conteúdo, né? Bom, a criação do plano de filmagem é um trabalho que vem depois da análise técnica, né? Porque, por exemplo, normalmente o plano de filmagem ele é feito a partir da divisão de locação, né? Então, você tem, por exemplo, no episódio 1, você tem uma cena na escola do Evandro. No episódio 7, você tem uma cena na escola do Evandro. Então, o que a gente faz no plano de filmagem? A gente junta todas as cenas na escola do Evandro com uma diária só. Ou então, essa da pracinha. A gente tem uma cena da pracinha vazia, a gente tem uma cena das crianças brincando na pracinha no roteiro 8. No plano de filmagem vai ser montado em cima de locação. Por quê? Porque você deslocar a equipe, você perde tempo. Então, você tem que otimizar a locação. Então, eu estou filmando na Praia de Guaratuba, eu vou tentar filmar todos os planos na Praia de Guaratuba no dia da praia. Eu estou filmando na escola do Evandro, eu vou filmar todos os planos que eu tenho de escola do Evandro naquela diária. Por isso, o plano de filmagem precisa acontecer depois da análise técnica, porque na análise técnica é que vai vir esse documento que vai dizer para a gente qual é a locação que a gente precisa filmar. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso plano de filmagem. Não, eu acho que eu abri a T de novo. Vamos ver. Foi a T de novo. Ok, deixa eu achar o plano aqui. Olha ele aqui. Hoje tem muito documento, gente. Vamos aqui. Então, esse é o nosso plano de filmagem. A gente tem uma primeira página só com personagens, né? Entrevistados e personagens. Aqui, como a gente começou filmando entrevista, a gente tem diárias de entrevista. Não sei se dá para entender se vocês estão familiarizados com esse tipo de documento, mas o plano de filmagem basicamente tem o título da série, aqui tem a data, né? Início da primeira semana, o dia que está sendo planejado e o tempo de deslocamento até a locação.
Aqui foi a primeira coisa que a gente gravou do Casilano foi a entrevista com o Davi. Então, a gente tem aqui todos os depoimentos, todas as citações no roteiro do depoimento do Davi, tá vendo, gente? Ó, no episódio 1, na cena 32, a gente fala do Davi. No episódio 4, na cena 10, a gente tem um depoimento do Davi. Aqui, no plano de filmagem, a gente tem tudo que está citado nele, tudo que a gente precisa filmar com ele, que está citado no roteiro. Bom, eu vou pular para a parte das climatizações para vocês entenderem como é que funciona com ficção, né? Ó, por exemplo, aqui a gente tem uma diária de sábado, dia 15 de fevereiro, em Guaratuba, justamente esse que eu estava falando da escola do Evandro. Aqui no plano de filmagem, a gente reuniu todas as cenas que a gente tinha para fazer na escola do Evandro. Então, a gente tinha uma cena no episódio... uma cena no episódio 1, que era a cena 5, dividida em 3 partes. Não, mentira. No episódio 1 a gente tinha uma cena dividida em 3 partes e a cena 25 dividida em 2 partes. E a gente filmaria de 6h30 às 18h30 essa diária que a gente dividiu com uma entrevista com o Bardelli. Então, a gente teve manhã escola e à tarde entrevista. Deixa eu pegar uma outra aqui para vocês verem. Ó, Mansão Stroessner, por exemplo. A gente tem aqui a descrição das cenas que a gente filmou na Mansão Stroessner e com esse documento a gente planeja, aí o diretor planeja a diária e a decupagem das cenas a partir desse documento. Já vou mostrar para vocês como é que é feita a decupagem. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Gente, tem muita coisa. Fechando os documentos para facilitar minha vida. São muitos documentos. Aqui, voltando. Bom, criação do plano de filmagem, aprovação do conceito fotográfico das câmeras, a lente, filtros e luz. Eu vou falar um pouquinho lá para frente das lentes. Aprovação do cenário, objeto de arte, elenco, figurante, figurinos, identidade visual da série, com departamento de arte, empresa de pós. Tudo isso vai acontecer na pré. Escolha de locação, visita de locação. Muitas produções, e a gente fez em algumas situações do Caso Evandro, fazem uma visita que chama Tech Scout, que é uma visita técnica, em português, que a gente vai para a locação para descobrir se tem um cachorro que late, se tem um papagaio que canta. Enfim, a ideia é que a gente faça um mapeamento dessa locação. Ai, não é bem o que eu pensei. Ai, tem um ruído no chão, o chão faz barulho. Aconteceu isso numa locação do Caso Evandro, que a madeira era mole. Tudo isso a gente mapeia e a gente pensa, pô, vamos gravar aqui? Então, o que a gente precisa resolver? Ou não, vamos subornar o cachorro para ele parar de latir, vamos conversar com o papagaio, enfim, tudo isso a gente vai resolver nessa visita técnica. Então, por isso é muito importante visitar a locação, e a gente fez isso no Caso Evandro e funcionou super bem. Mas não, isso é o ideal, como eu falei, não é o padrão dos documentários pobrinhos. Bom, já mostrei a análise técnica para vocês. Da análise técnica sai uma listinha para a pesquisadora da série ou para o pesquisador com as imagens de arquivo citadas no roteiro, que é muito importante para o pesquisador já adiantar o trabalho dele. Tem uma reportagem da SBT daqui agora. Ele já vai lá para a SBT e fala, vou precisar dessa reportagem aqui. E saem esses documentos aqui, que são documentos de aprovação do diretor. Por exemplo, a escola do Evandro. O produtor de locação visita 5 escolas. Ele monta um documentinho, que é esse documento aqui, que é um relatório de visita, com as fotos das 5 escolas. E o diretor vê e fala, essa é legal. Não, essa não é. Não, essa é legal. Aí a gente visita, assim, 2, escolhe uma. A mesma coisa os figurantes, por exemplo. A gente achou esse cara que é muito parecido com o Figueiredo Basto, o advogado de defesa das Abades, e a gente aprova olhando a foto dele. Legal, parecido, foi. E o carro de polícia, a mesma coisa. A gente tem a referência da época. Isso aqui é arte, né? Departamento de arte, figurante, departamento de elenco, né? E aqui era a locação. Mas, enfim, o carro, a mesma coisa. A referência lá era o carro da polícia da época. Ela mostra pra gente qual é o que tem disponível e a gente fala, tá ok, não tá ok, busca outro, enfim. Uma coisa muito legal que a Fabíola fazia, que era a nossa diretora de arte, eram esses boards com referências de cada locação. Por exemplo, a gente tinha a Mansão Stroessner, que é esse lugar que a gente filmou uma parte da história, e ela falou, gente, eu queria usar como referência
o Narcos, porque era uma casa rica, de gente rica, enfim, a gente adorou a referência. Então, um pouco também de cores e de cenários, assim, por exemplo, essas referências que ela mandou para a gente é muita coisa de cor de terra, ocre, né? Madeira, como uma referência de cor também, muito amarelo, tudo muito puxado para cores quentes, assim. E super funcionou. Bom, o plano de filmagem já mostrei também. A decupagem. Bom, esse é o trabalho do diretor que é super importante você fazer antes de ir para o set. Porque tem muito diretor que decupa no set, gente. Não é legal porque atrasa a diária. O que é a decupagem? O diretor recebe a cena, como vocês viram lá no plano de filmagem, tem todas as ceninhas lá, mas o diretor recebe a cena, lê a cena e fala: como é que eu vou entrar nessa cena? Plano geral da casa. Como é que eu vou cortar para quê? A mão dele torturando o cara. Então, assim, a decupagem é esse momento anterior à filmagem que o diretor vai pensar os planos que ele vai filmar. Por exemplo, esse filme que eu coloquei aqui, que é o Skate Kitchen, que é um documentário super legal sobre essas meninas que são que andam de skate em Nova York. Eu peguei num site que chama Film Grab, que mostra frames de planos de filmes. E é super legal para vocês entenderem como é que isso, né? Como é que você pode planejar uma sequência? Você pode, inclusive, olhar outros filmes, olhar outros planos e pegar estilos e pegar fotos e se inspirar em outros diretores, enfim. Eu vou mostrar para vocês a nossa decupagem do Casa Evandro, mas antes eu vou falar dos tipos de plano, que era aquilo que eu estava falando mais cedo, para saber se vocês estavam familiarizados. Bom, a gente tem o plano aberto, que é esse plano geral, que normalmente é bom para você entrar na cena, que você mostra o cenário onde você está, né? Então, o objeto filmado ocupa uma pequena parte do cenário. A gente tem o plano geral, que pode ser um plano também para entrar na cena, ou pode ser um plano de passagem, de transição entre uma cena e outra, enfim. É diferente do... Ele é quase igual ao plano aberto. Tem gente que chama do mesmo nome, gente. Plano aberto, plano geral, como a mesma coisa. Mas esse aqui tem... O plano geral tem mais a ver com cenas exteriores e tal. Bom, o plano médio é esse que você tem a câmera que está a uma distância média do objeto e tem um pouquinho de teto, um pouquinho de chão entre o objeto, que no caso é esse cara, e no plano, né? E é um plano bom de posicionamento e movimentação de câmera, que é esse plano médio que estamos vendo aí na foto. Plano fechado, todo mundo já sabe, né, que é o plano onde você está focando mais no rosto da pessoa, né? A câmera está próxima do objeto, que ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à volta. É um plano de intimidade e expressão. Aqui a gente tem um plano de conjunto. A gente chama de plano de conjunto quando a gente tem mais de uma pessoa na cena e a gente quer mostrar as duas, ou seja, duas ou mais, né? A gente quer mostrar todo mundo. A gente faz um plano de conjunto. E aí, nesse caso aqui, ele usou um plano aberto, mas poderia ser um plano fechado em que você visse os três elementos no quadro. Mas ele está usando aqui o plano aberto para fazer o plano de conjunto. Seguindo, a gente tem o plano americano, que é do joelho para cima, né? No caso, ele está sentado aqui, não dá para ver bem, mas é do joelho para cima. A gente tem o plano, o meio primeiro plano, que é cintura para cima. A gente tem o primeiro plano, que é aqui do peito para cima. E a gente tem o PPP, que é o primeiríssimo plano, que é o close-up que a gente conhece como close, né? Todo mundo já faz um close aqui, é o rosto da pessoa. E a gente tem um plano de detalhe, que esse é muito importante, uma coisa que o Ali fala, ele tem toda a razão, tem muita gente que usa plano de detalhe de forma errada, porque o plano de detalhe deveria ser um plano que contasse alguma coisa na história. Então, por exemplo, eu estou filmando a cena de um fumante, que é uma pessoa que fuma muito o dia inteiro, ele é viciado em cigarro. Faz sentido eu filmar a caixa de fósforo ou o maço de cigarro em cima da mesa? Faz. Agora, se eu estou filmando um fumante e eu dou um close numa garrafa de Coca-Cola, o que tem a ver Coca-Cola com aquele personagem? Nada. Então, o plano de detalhe ele tem que contar alguma coisa dentro da história. Então, por exemplo, as pessoas que se encontram, mãos que
mãos dadas. A gente tem uma cena no caso Evandro, por exemplo, que é o julgamento, que é a decisão final do julgamento das Abages. E a gente tem uma cena que elas pegam, na hora do veredito da juíza, elas pegam uma na mão da outra. Então, assim, o plano de detalhe ele tem que ter um sentido dentro da história. Ângulo normal, aqui a gente está falando sobre ângulos de câmera, né? O ângulo normal está na altura dos olhos. A gente tem o ângulo, o plongé, que é acima da pessoa, acima dos olhos da pessoa. Plongé significa mergulho em francês, também chamado de câmera alta por alguns fotógrafos. A gente tem o contre-plongé, que é uma câmera de baixo, voltada para cima. A gente tem o zenital, que é um plano que eu amo, mas é difícil de fazer, porque você tem que ter uma baita traquitana para prender a câmera, né? Ou uma grua gigantesca para dar esse efeito de zenital. Mas eu acho lindo, eu amo, meu sonho é fazer um zenital. A gente tem um contra-zenital, que é esse plano da Alice do País das Maravilhas, que é uma câmera como se ela estivesse no fundo da Terra, filmando a Alice. E a gente tem um frontal, aí a gente está falando de posicionamento da câmera, ângulo também, né? A gente tem um frontal. A gente tem o 3/4, que esse é muito, muito usado em documentário, né? Porque você tem a figura do documentarista interagindo com o entrevistado. E normalmente o documentarista está ao lado da câmera, então ele fica mais ou menos posicionado em 3/4 em relação à câmera. A gente tem o plano de perfil, e que pode ser feito dos dois lados, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. E a gente tem o nuca ou traseiro, que é um plano que funciona melhor. Eu usei essa foto porque eu achei mais didática, eu seguia a mesma linha do site que eu peguei as fotos, mas o plano traseiro funciona muito nessas cenas, por exemplo, gladiador. Você tem a figura do gladiador aqui, você tem uma multidão de pessoas assistindo a luta. Funciona muito em planos abertos, onde você tem isso, você tem informação no segundo plano, né? Plano de nuca, por exemplo, uma pessoa sentada no sofá não faz muito sentido nesse cenário onde ela está, não faz muito sentido, você não tem motivo para mostrar essa nuca, né? Ele cita aqui um filme do Gus Van Sant, O Elefante, que usa muito esse plano. E você tem o over the shoulder, que é a câmera como se ela estivesse no ombro da pessoa, filmando quem está interagindo com ela. A gente usa bastante no caso Evandro o over the shoulder, principalmente quando a gente está andando com o Evandro, seguindo, né, o menino e tal. Gente, o que eu vou falar para vocês, que eu não falei, mas é importante falar. Fotógrafo, você está trabalhando com fotógrafo, obviamente o seu fotógrafo vai propor, sugerir enquadramento, sugerir plano, sugerir posicionamento de câmera. Alguns fotógrafos, por exemplo, que eu já trabalhei como Walter Carvalho, tomam muita decisão em relação à fotografia, né? São muito participativos no filme. Então, o diretor troca muito com o diretor de fotografia. Inclusive, o diretor de fotografia propõe e o diretor fala, ok. No caso Evandro, por exemplo, que a gente tinha o Eli, que é um diretor de fotografia fantástico, muito bom, mas ele vinha muito perguntar para a gente, vocês vão querer fazer essa cena como? Vinha muito demandar da gente. Então, é bom que o diretor saiba o que pedir. É que nem você chegar num restaurante, por exemplo, de uma comida que você nunca experimentou, um tailandês, um indiano, enfim, uma comida muito exótica, e você não entender nada do cardápio e não saber o que pedir. É bom que o diretor saiba o que está no cardápio, né? É bom ele saber quais são as opções que ele tem. Por isso que eu estou mostrando os planos para vocês, porque isso é uma coisa legal de estudar, sabe? Tipo, assiste um filme que você gosta muito, tipo Titanic, e avalia os planos, decoupa os planos e fala assim, pô, legal essa câmera tá saindo daqui, tá indo lá para fora, putz, legal esse enquadramento que ele tá dando do mar para o navio, enfim. Estuda, gente, porque quanto mais vocês tiverem opções na mão para você pedir para o fotógrafo, mais rico o seu filme vai ficar. Você vai ter mais opções de plano, você vai ter mais opções de enquadramento, você vai poder contar a sua história de uma maneira mais diversificada. Bom, aqui a gente fala brevemente dos movimentos de câmera. Dos frames então, o pessoal está perguntando aqui qual é o nome do site onde pega os frames. Eu vou mostrar para vocês, está aqui no slide, o próximo slide. Bom, movimentos de câmera. A gente tem uns movimentos que são feitos pelos personagens, pelos atores, quer dizer, você tem a câmera parada e você tem uma marcação
onde as pessoas estão se movimentando, né? Esse é um primeiro movimento de câmera, não é de câmera, é um primeiro movimento de quadro. Você tem a panorâmica, que é o movimento lateral, né? Você tem panorâmica lateral, mas você também tem panorâmica para cima e para baixo, que não é panorâmica, é tilt, né? Tilt up e tilt down. Mas o mais comum em cinema é a panorâmica lateral. E você tem o traveling, que é carrinho, que ele pode se movimentar em todas as direções. Ele pode se movimentar de lado, de frente, ele pode sair para trás. A câmera viaja, desloca-se na mão do operador sobre um carrinho ou sobre uma grua em qualquer direção. E você tem os movimentos de objetiva, que eu particularmente não gosto, mas tem gente que usa, que é zoom in, zoom out, né? Você pode aproximar e afastar, você tem que estar trabalhando com uma lente zoom, não uma lente fixa. Bom, esse é o site que eu falei para vocês, chama Filmigrab, que eu mostrei lá as cenas do Skate Kitchen. É legal, o legal desse site, assim, tem tipos de filme muito variados, assim, você tem desde animação até filmes de ação, você tem filmes de terror, você tem filmes documentários, então você pode espiar as escolhas do diretor para aquele filme, assim, ele te dá um estilo de cada plano, assim, é muito bonito, assim, é muito interessante, porque você fala, legal, esse diretor gosta de trabalhar com uma lente mais fechada, não, esse gosta de trabalhar com uma lente mais aberta, esse aqui faz planos mais, claro, às vezes faz planos mais escuros, enfim, dá para você tietar, basicamente, o seu diretor, e você pode pesquisar, tá vendo, por artista, por categoria, por filme. Eu acho bem legal. Deem uma olhada depois, gente, Filmigrab. Bom, vamos falar um pouquinho de lente, não vou detalhar muito, até porque não é minha especialidade, eu não sou fotógrafa. Mas vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem uma gama de lentes no mercado, né? Que são desde lentes grande angular, que são lentes mais abertas, que pegam mais imagem, até lentes teleobjetiva, que são lentes mais fechadas, né? No sentido de não, mas no sentido de enquadrar, tipo, fechar mais o enquadramento, como a gente está vendo essa casinha bem fechadinha no 300 milímetros aí, que já é uma lente bem telada, que a gente chama, né? No cinema, a gente não se usa tanto assim teleobjetiva, né? Essas lentes mais longas. Mas o mais usual são as lentes standard, que eles chamam, que são as 35 milímetros, 50, que são lentes que se aproximam do olho humano, da visão que a gente tem no olho humano. Mas tem alguns diretores, por exemplo, o diretor de 12 Macacos, que eu estou colocando aqui um frame, que usa uma lente, por exemplo, no filme, uma 14 milímetros, que é uma lente grande angular, que muitos diretores não gostam porque ela distorce a imagem. Mas, dependendo do efeito que você quer criar, funciona. E no caso 12 Macacos funciona super bem. Se vocês forem ver, o Bruce Willis está gigantão aqui no canto, porque ele está perto da lente, e o Brad Pitt está pequenininho no fundo. As lentes grande angular, elas dão um efeito para a imagem. Então, na verdade, se você for usar, você tem que pensar qual é o efeito que você quer dar para o seu filme, né? Como eu já falei aqui, aqui, por exemplo, tem um outro exemplo de uma cena da Amélie Poulain, que é no Café, que é um filme que eu gosto muito, e que ele usa também uma grande angular, porque o Amélie Poulain tem essa característica de ser um filme que distorce um pouco as pessoas, e ele usa isso como uma estética do filme. Então, por exemplo, ele aqui está usando uma 18 milímetros, que é essa lente que, tipo, tudo em volta dela parece bem desfocado e meio torto e meio angulado, e dá um efeito muito, muito legal. Aqui a gente tem um exemplo do filme do Psicose, do Hitchcock, que ele filma no carro, ele filma a mulher dirigindo, e ele corta para a visão que ela tem no carro. E ele usa uma 50 milímetros, porque aquilo que eu falei, a imagem que mais parece com o olho humano da câmera é a da lente 50 milímetros. Estou falando de lentes fixas, tá, gente? Todas essas lentes são lentes fixas. Então, ele usa muito 50 nesse filme. Que é isso, a sensação de que você, espectador, está vendo como se você estivesse lá presente na cena. E você tem também as lentes anamórficas, que eu não vou dar muito detalhe porque também é muito complexo, mas basicamente foram criadas para ocupar mais espaço na película, nos filmes de película, para fazer o filme ficar mais... Ele comprime a imagem para caber mais área no filme, mais área de imagem no filme.
E ele dá esses efeitos muito loucos, dessas esferas. Ele não dá bola no desfoque, ele dá umas esferas, umas coisas ovais. E essas lentes anamórficas também são uma linguagem em si, né? E o que todo mundo fala são muito caras. Eu nunca filmei com lente anamórfica, de fato, são muito caras e pouco fáceis de encontrar no mercado. Mas tem diretores que gostam de usar, porque elas dão uma cara de uma coisa diferente, né? Elas dão essa cara mais bem interessante, assim. Mas, no geral, são as lentes esféricas, que são essas que eu mostrei antes, né? Que são mais usadas. Bom, estou falando de fotografia ainda, gente. Uma coisa que tem ficado cada vez mais comum no mercado são os lutes, que são a câmera que a gente usou a Alexa no caso Evandro, a gente usou a Alexa. Nas entrevistas a gente usou 2 câmeras, 2 Alexas, porque a gente queria já ter opção de corte na hora de filmar as entrevistas, e filmando as dramatizações a gente usou uma câmera só, que significa que alguns planos a gente teve que repetir para a gente ter, né, cada plano que a gente filma a gente tem que fazer, cada enquadramento a gente tem que reposicionar a câmera, reposicionar a luz, etc. Bom, os lutes são... E as lentes a gente usou muito a 35, a gente usou muito 50, a gente usou algumas vezes a 75. O Alho não gosta de trabalhar com grande angular, então não tem nada em grande angular. A única coisa que tem em grande angular são as imagens de drone, que eu usei algumas vezes a 14, algumas vezes eu usei a 18. E eu acho que drone funciona bem, porque você tem a visão da cidade, né? Agora você tem aquela visão bem ampla da cidade, assim, e fica bem bonito, funciona bem a grande angular. Bom, o LUT, o que é o LUT? O LUT é como se fosse o diretor de fotografia programa na câmera um visual que ele quer para o filme, para a série, e ele filma com esse visual, com essa informação já no filme, né? No material filmado. E esse LUT, ele vai quando ele vai para a correção de cor, ele já está lá, um direcionamento para a correção de cor. Ele não substitui a correção de cor, mas ele já é uma definição que o fotógrafo dá no set para essa cor da série. Então, por exemplo, ele fez um LUT, criou um LUT para a gente, para o caso Evandro, para as imagens de dramatizações, que eram imagens como se fossem do passado, né? E esse LUT foi, depois, na pós, o colorista pegou e usou como uma referência. Eu vou mostrar já já as referências a proposta da pós de cor. Bom, edição de imagens, todo mundo já ouviu falar, né? Tem muitas séries e filmes que criam um roteiro de edição. Para o caso Evandro, a gente fez, eu e o Arthur, que era o roteirista, a gente montou um roteiro de edição para cada episódio, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha montadores tão bons que a gente percebeu que a gente podia contar com a criatividade deles, e foi a melhor coisa que a gente fez, assim, porque eles propuseram muita coisa que não estava no roteiro e que funcionou muito bem, e baseado no que aconteceu, né? Às vezes o entrevistado não falou X, mas falou um Y, e é muito bom esse Y, então vamos usar. Então, eles tinham total domínio do material e eles propuseram muita coisa, e a gente, eventualmente, a gente falava, não, vai por esse caminho, não vai, mas na maioria das vezes eles trabalhavam sozinhos e apresentavam um corte para a gente. Assim. A gente trabalhou, por exemplo, com o Renato Gaiarza, que era um dos montadores, e o Renato fez um trabalho fantástico, gente. Ele, tipo... Você via o programa e falava, cara, não preciso fazer nada, tá perfeito. Então, de fato, a gente teve muitos bons montadores. No caso, eram 3 montadores e os 3 eram muito bons. Então, é isso. Existe esse trabalho do diretor assistir o material, falar, muda isso, muda aquilo. E vai por esse caminho, vai por esse caminho, não, está muito pesado. No caso, quando a gente às vezes tirava um pouco, porque a mão às vezes estava pesada, né, no terror, a forma como a imprensa noticiou o caso era muito agressiva, então às vezes a gente usava muitas matérias de TV que eram muito agressivas, e eu falava, não, gente, vamos tirar porque está pesado. Então a gente aprovava o corte, e uma vez que a gente aprova o corte, a direção aprova o corte e fecha um corte, a gente manda para o Globoplay, manda para o canal, e o canal tem um prazo para aprovar, para mandar as considerações. Normalmente vinha uma folhinha de consideração por episódio, com coisas mais simples, tipo
Às vezes era um detalhe de um erro de grafia numa legenda, às vezes era uma música que eles achavam no início, eles reclamavam muito que a música estava muito alta em cima das entrevistas, assim, que a gente optou por usar uma trilha muito presente. Então a gente vai ajustando com o canal vai e volta, até que a gente aprova o corte e a gente chama de picture lock, que é quando a gente fecha o corte, né? Bom, aí a gente vai para a etapa de efeitos de pós. O que aconteceu no caso Evandro? A gente adiantou essa etapa de pós antes do corte estar fechado. A gente já pediu para a Quanta, que é a empresa, adiantar alguns efeitos, já propor algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês esse documento que eles prepararam, que é um documento justamente com a proposição de tipos de fonte que a gente queria usar e etc. Vou tocar para vocês. Ó, é GC, né? Tipo a fonte do G6, né? Que são os créditos dos entrevistados, a forma como ele vai entrar. Tá vendo? Aí a gente tinha que escolher uma opção dessa, né? Eles mandaram algumas opções, a gente tinha que escolher qual que a gente queria. E sugestão de data, né? A gente pegou essas sugestões, mas a gente fez um monte de calendário, porque a gente achava que a gente precisava visualizar a data dentro do calendário. Então, a gente usou também assim, mas a gente usou muito calendário. Isso aqui acho que era uma sugestão de documento que a gente acabou não usando. Bom. Tem outro documento também que é legal vocês verem, que é a apresentação do conceito, do board, da cortiça. A gente tem uma cortiça, no caso Evandro, que é onde a gente dá o PIN de todos os documentos que a gente usa na série. A gente precisa mostrar um documento, a gente mostra ele numa cortiça. E aí eles fizeram uma proposta de cortiça para a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Alguns documentos eu estou tendo que abrir para eles aparecerem para mim aqui no Zoom. Pronto. Bom, essa é a proposta, gente. Ó, o mood da cortiça. Aqui tem umas referências de filmes, tá vendo? De cortiças. Aqui eles explicam um pouquinho da sensação. Vamos incorporar um visual que faz um balanço entre gráfico, foto realista, textura de cortiça, colagem de jornais, revistas, fotos no formato Polaroid e linhas gráficas fazendo conexão da investigação. Aí aqui tem os modelinhos também, que eles usam como referência. Aqui também. Ó, isso aqui é a paleta de cores. Isso aqui, gente, não é a conta que decide sozinha. Esse trabalho é feito com a diretora de arte, que é a Fabiola, que vai falar para a conta, olha, a paleta de cores a gente vai usar essa paleta, essas texturas assim, do amarelo para o azul, como está aqui nessa foto central, né? Essa coisa meio ocre, até o azul. A gente fez isso também na fotografia da série. A gente tinha uma luz que era uma parte, alguma coisa de azul e alguma coisa de amarelo, e isso em algum momento se fundia na entrevista. E funcionou e ficou bem bonito. Vocês vão ver quando a série for lançada, que tem essas duas camadas no mesmo plano, né, de luz. Isso aqui foi a proposta da paleta de cores da diretora de arte. E as texturas também da cortiça. Aqui um conceito visual de como eles pensaram, tá vendo? A cortiça. E é isso. Sou fã da Quanta. Eles arrasam muito. Bom, a gente chama essa parte gráfica de VFX, são os efeitos que a Quanta faz. A Quanta faz desde efeito do tipo especial, do tipo, eu preciso apagar um poste que está ali, eu preciso mudar a placa, eu preciso apagar a maçã da Apple, do computador. Eles fazem desde esse tipo de efeito até os efeitos mesmo de gráficos, créditos, essas coisas que entram e saem, e essa cortiça com informações e mapas e tudo. Então, esse é o trabalho da empresa de pós da Quanta. Bom, então, normalmente esses efeitos são criados depois do Picture Lock. Alguns a gente brifou eles e pediu para eles enviarem antes da gente ter o Picture Lock, para não acumular muito trabalho quando tivesse o Picture Lock. Então, a gente recebeu muita coisa da Quanta antes, o que foi bom porque adiantou muito o trabalho, né? A correção de cor.
Bom, a gente tem um LUT, que é uma espécie de guia, mas ainda assim a gente tem um colorista que é o Ale lá de São Paulo, que vai criar esse color grading que a gente chama da série. E o diretor aprova, a gente aprova a proposta de cor, né? Que é feita no material. Então a gente tem, vou mostrar para vocês um documento aqui, que é bem legal, que é um comparativo de cores, de propostas de cores. Que aí ele fez o seguinte, ele mandou para a gente assim, primeira opção, uma primeira opção e uma segunda opção mais amareladinha. E o fotógrafo já tinha visto que esse comentário que aparece aqui, ó, gostei desse segundo tratamento, esse estilo visual mais gold da cena marca bem a mudança de tempo, que já é o comentário do fotógrafo. Então a gente tem essas opções para escolher. A gente acabou optando mesmo pela segunda opção, que é essa coisa mais gold mesmo, esse visual mais dourado, porque a gente achou que isso remetia melhor ao passado, dava uma cara mais saturada, né, das imagens e tal, e a gente curtiu muito esse visual. Tá vendo, ó, a imagem das crianças no pier que eu falei para vocês, que a gente fez nadando? Ó, tem esse trabalho de tratamento de cor, entendeu? Que é muito importante, porque a gente tem aí um diferencial entre o que é entrevista contemporâneo e o que é passado, né? Isso é uma coisa que a Globo falou, que a gente precisava marcar muito, o Globoplay, a gente precisava marcar muito o que era dramatização do que era entrevista, por isso que a gente tinha que dar essa cara diferente, isso veio na cor. Aqui também, ó, tá vendo? As cenas bem douradinhas. Aqui a gente também tem esse visual mais gold. São vários exemplos que ele mandou e aqui no final ele propôs isso que a gente não curtiu muito, que era esse rosa no céu, uma coisa meio apocalíptica, sei lá, que a gente acabou achando que foi um pouco exagerado e não rolou. Não sei se vocês já foram a Guaratuba, conhece Guaratuba, mas tem esse Cristo horroroso lá, que é o Cristo, que é assustador, um olho arregalado, assim, e que a gente usa esse Cristo também muito nas cenas, principalmente no drone, né? Filmei muito esse Cristo, ficou muito legal. Bom, então, cadê minha apresentação? Sumiu. Gente, as coisas vão sumindo, tá? Vou ter que ficar clicando nelas aqui. Vem cá, apresentaçãozinha. Toda vez que eu abro alguma coisa no preview, ele... Ai, voltei. Ai, cadê vocês, gente? Peraí, vou abrir de novo aqui. Achei. Bom. Então, correção de cor foi geração da master. Uma vez que a gente tem essa correção de cor, né, que o filme está aprovado, a correção de cor, a gente olha, a gente assiste o material, né, sei lá, umas 70 vezes, a gente assiste muito, os diretores assistem muito para ver. Ah, tem correção de cor e tem mixagem, né? Tem a mixagem também. Então a gente assiste para ouvir a mixagem, se está ok, a gente assiste para ver a correção de cor, a gente assiste para ver os efeitos de pós. Então a gente está o tempo todo assistindo o material. Bom, depois de assistir tantas vezes assim, a gente tem a master final, que é a fita, né? Que na verdade não é mais, é um HD, mas antigamente era a fita, com o filme ou a série prontos. Que a gente também aprova. Hoje eu assisti hoje à tarde a master do episódio 6, do caso Evandro, e que a gente vai mandar amanhã para o Globoplay. Então a gente assiste para a gente dar um olhar final do tipo, às vezes assim, a gente descobre que tem um tio que está faltando, às vezes a gente acha, pô, essa imagem aqui tá um pouquinho fora de sync, assim, detalhezinhos mesmo finais assim da série que a gente precisa olhar na geração dessa master. Então aqui junto à correção de cor, gente, eu não coloquei na planilha, mas eu vou colocar, tem a mixagem, que é toda a parte de Foley e mix de som. Então você tem tipo uma cena que a mãe está entrando em casa para procurar o menino, você tem os passos dela na casa, você tem ela abrindo as portas da casa. Isso tudo, você tem um coração batendo. Ele foi muito legal que ele criou nessa cena da mãe procurando o menino, ele colocou um som de coração batendo rápido, né, forte. Então dá uma sensação de nervoso, assim, ai meu Deus, o menino sumiu, tô nervosa porque eu não tô encontrando ele. Então assim, o mixador também propõe coisas e nós diretores aprovamos ou não. Tem coisas que funcionaram, tem coisas que para mim não funcionaram, mas no geral o mix foi muito legal, assim, funcionou muito bem também. E tem aquelas sugestões de roteiro também, né? O mixador ele tem acesso ao roteiro,
e ele está atento ao roteiro. E os editores na ilha também, às vezes, faziam isso. Por exemplo, o João, que foi o editor que editou o primeiro episódio, ele colocava um som já. Ele já sugeria alguns sons. Então, quando vai para o mix, já tem a referência do som no mix. Então, ele só substitui por uma coisa um pouco mais profissional. Ou que ele produz, né, um Foley, alguma coisa assim, ou que ele baixa dentro do banco de sons que ele tem. Gente, eu quero mostrar para vocês agora uma cena de um filme chamado Soy Cuba. Não sei se vocês conhecem, de 1964, já viram, mas antes do 1917, que é 1917, que é aquele filme do maravilhoso, que é um plano de sequência, que não é um plano de sequência, mas que finge que é. Vocês assistiram, gente, esse filme? Então, a ideia do 1917 é parecer que é um plano de sequência que não tem corte de câmera, né? Mas é meio montado, porque tem corte. Eu vou mostrar para vocês uma cena do Soy Cuba, que foi feita em 1964, que é uma câmera que, gente, viaja. Provavelmente vocês já viram, porque é um clássico, é maravilhoso, mas eu acho muito legal no curso de direção, por mais que seja uma obra de ficção, a gente pensar nesse movimento de câmera, nessa solução que o diretor deu. É um Traveling Eterno, exatamente. O diretor deu para essa cena, para vocês verem que, tipo, a gente pode pirar muito, os diretores podem pirar muito, é só a gente ter as ferramentas e a ideia na cabeça, mas, assim, dá para fazer muita coisa, gente. Então, vamos levar para nossas vidas essa ideia de... Deixa eu pegar aqui. De criar planos inusitados. Eu vou botar aqui em tela cheia para vocês.
Gente, pronto, vou voltar eu. Vocês já viram, eu não sei se vocês já tinham visto essa cena antes, mas é bem meio que um clássico, porque é isso, o que o 1917 fez, que era uma coisa que parecia uma coisa super inovadora e tal, já em 1964, esses diretores do Soy Cuba criaram essa espécie dessa tractana que eles botaram a câmera, ela sobe, ela atravessa, e aí alguém pega a câmera, filma, e aí bota de novo num troço e vai, quer dizer, é isso, gente. O cinema, essa coisa do movimento de câmera da criação, obviamente no documentário a gente é um pouco limitado em função de ser um. Se bem que a gente tem a Leni Riefenstahl para dizer o contrário, né? Mas, enfim, com toda uma estrutura por trás do Partido Nazista. Mas o documentário, a gente pode, no documentário, também criar formas de contar a história e pirar, né? Assim, acho que essa coisa dos enquadramentos que eu falei para vocês, movimentos de câmera, não tem. É, tem algumas regras que você tem que seguir, claro, para você conseguir contar a história de uma maneira bem feita, mas citando o exemplo dos alunos aqui, a Anne me mandou um vídeo, um filme que ela fez sobre o filhinho dela, e é muito legal, porque a gente está o tempo todo vendo o mundo através dos olhos dele, assim. Então, eu acho que a gente pode, no documentário também, propor essas novas formas de contar a história, essas novas linguagens, e é muito rico, o que a gente pode fazer é muito vasto, é muito um infinito de possibilidades, assim. E aí o que eu digo para vocês é importante vocês saberem o que pedir para o fotógrafo, entenderem um pouco de fotografia, entenderem um pouco entenderem dos planos, né, dos enquadramentos, é porque isso faz diferença. Faltou mostrar para vocês a decupagem que a gente fazia, eu e o Ali do caso Evandro, que era uma decupagem até relativamente simples, mas que foi importante para a gente chegar na hora de filmar. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem o que eu estou falando. Para a gente já chegar com isso na mão, assim. Então, por exemplo, a cena 4, não tem a descrição dela aqui, mas a cena 4, a gente planejou usar o MOV, que era esse gimbal, que é essa máquina que a gente coloca a câmera frente de uma pessoa, né, que é um robô que a gente coloca na pessoa e a câmera vai no robô. A gente seguindo o POV de Evandro pela rua Trajeto Casa Escola. Então, é o ponto de vista do Evandro, né? Point of view, do Evandro na rua, no trajeto da casa até a escola. A gente já tinha, de novo, o MOV na cena seguinte, porque, assim, sempre que a gente planejava a diária, a gente pensava assim, pô, se a gente vai usar o MOV, a gente tem que usar o MOV a diária inteira, porque a gente está pagando toda a diária do aluguel do MOV. Então, a gente planejava toda a diária com o uso do MOV. Eventualmente, a gente fazia alguns planos sem ele, mas a maioria dos planos, vocês vão ver aqui, é com o MOV. Então, a gente tem a câmera que segue Evandro de costas no caminho da escola, de casa até a escola. A gente tem uma câmera que segue o Evandro lateralmente no caminho de casa até a escola. A gente foi filmando opções para a gente ter isso na ilha depois, né? A gente tem um plano parado da casa, com terreno baldio a fundo. Evandro entra em quadro e sai de quadro. Aí a gente tem um plano aberto vazio da rua ao fundo, tempo nublado. Isso a gente deu sorte porque o tempo ajudou. A gente tem, de novo, aqui o MOV, uma câmera que segue Evandro de costas, que agora vai da escola para casa, né? O movimento inverso que a gente filmou anteriormente. A gente tem uma câmera que segue o Evandro lateralmente do caminho da escola até em casa. A gente tem uma câmera que segue os pés do menino lateralmente. A gente filmou um plano, na verdade, acabou não filmando dos pés. A gente planejava filmar os pés, mas a gente acabou filmando a mão dele. Tinha uma grama alta e ele foi passando a mão, assim, o ator, né, que fez o negócio, passando a mão na grama, e a gente fez o plano da mãozinha na grama, ficou bem bonito, que é o detalhe, né? A gente tem o plano aberto da casa com terreno baldio fundo, levando quase no sentido contrário. Então, é uma cena meio que o inverso da outra, né? Aí a cena 6, a gente tinha um plano lateral parado, câmera baixa, o menino vem caminhando até que o carro cobre, e vemos o pezinho entrando no carro. A gente acabou não executando esse plano. A gente tinha o gripe lateral, esse a gente fez na janela do motorista. O Evandro surge caminhando dentro da moldura da janela, o carro passa por ele, vemos que ele para e fala com alguém no banco de trás. Isso a gente fez e super funcionou. Câmera fixa no cruzamento entre duas ruas, o Scott e Beatriz vêm pela rua da frente, viram uma pan acompanhando seu movimento. Enfim, essa é a decupagem que a gente fazia diariamente. A gente acabou decupando por diária, né? Então, diária 1 a gente fazia, né? Cada diária a gente fazia uma decupagem. Então, essa aqui
por exemplo, foi da Diária, não está aqui, mas, enfim, está no título, Diária 21. Câmera gripada próxima ao pneu, enquadrando pneu e chão de terra. A gente fez uma câmera dentro do carro, do banco de trás, dentro do carro, do banco de trás, aponta para frente, foco na rua, menino que anda, silhueta de mulheres no banco da frente. Uma câmera dentro, como a gente tinha essa ideia de nunca filmar rosto, né, frontal, a gente não tem plano frontal, a gente faz muito nuca, justamente para a gente não mostrar o rosto, como eu disse, a gente não queria ter um acting, a gente queria ter atores assim, atuando, porque a gente inclusive não está trabalhando com atores, a gente está trabalhando com figurantes, então, e a ideia da série era não ser essa coisa de muito explícita, de rosto mesmo. Câmera que enquadra o ciclista vindo ao longe, o ciclista fala que passa pela câmera, fazemos uma pan e vemos o carro passando em sentido contrário. Bom, veio a ver do ciclista do carro indo embora e a mãe do menino na janela. A gente faz essa decupagenzinha e a gente segue ela, vai ticando, né? Vai filmando, vai ticando. Isso já dá uma puta ajuda para quando você vai para o set você saber o que você precisa filmar, né? Porque a pior coisa é você chegar no set e falar, ai meu Deus, e agora o que eu tenho que filmar? Então a gente fazia sempre esse planejamento, essa decupagem antes, mas claro, como eu falei, dependendo do diretor de fotografia, ele pode falar, eu posso falar para ele, olha, a gente vai fazer um movimento seguindo o menino. Ele vai falar, mas o que você acha de a gente filmar a mão do menino? No... Ele propõe também, né? Vem muita coisa do diretor de fotografia. Então é um trabalho sempre muito de troca, né? De estar sempre compartilhando. Gente, eu acho que é isso. Falei muito rápido. Mas basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no nosso chat. Como é na prática a sua parceria com o diretor? O que fazem juntos, o que dividem em cada etapa? Vocês têm habilidades complementares, gostos parecidos, já costumam trabalhar juntos em vários trabalhos? Essa pergunta é ótima, Júnia. É o seguinte, como eu sou jornalista, minha formação é mais focada em documentário e a do Ali é mais em ficção, porque ele sempre trabalhou muito com ficção, acabou que a gente se dividiu nessa etapa da pré-produção. Ele visitou locação que eu não visitei, porque ou eu fazia pauta ou eu visitava a locação, então a gente se dividiu assim. Eu fiquei focada trabalhando nas pautas e na pesquisa de personagem, né, de tipo... Porque assim, não adianta você fazer só a pauta, fazer pergunta que está no roteiro. Eu preciso saber, por exemplo, o Haroldo César Natter, né, que é um dos entrevistados, que é o advogado de defesa. Eu precisava saber que julgamentos que ele participou, quais julgamentos ele ganhou, quais ele perdeu, qual é o tipo de atuação no direito dele. Você precisa ter algumas informações básicas de seu entrevistado. Então, eu fiz muito essa pesquisa, né, de entrevistado, e o Ali ficou mais focado na questão das dramatizações. Então, ele visitou locação, aprovou muita coisa de direção de arte, ele que aprovou com a diretora de arte. Tipos de carro, armas, essas coisas ele que ia aprovando, assim. Então, acho que funcionou bem a divisão. Mas, no geral, assim, depois, uma vez que a gente passou dessa etapa da pré, a gente foi para o set, era tudo muito feito junto. Tipo, a gente sentava junto para decupar, né? Tipo, a gente vai filmar amanhã a cena 5. A gente sentava no dia anterior e decupava juntos a cena 5. Ele propunha um plano, eu propunha outro. Eventualmente a gente falava, não, mas esse plano que você está propondo é igual a esse. Então tá, vamos fazer só um. Enfim, a gente se dividiu assim no set. A gente tomava todas as decisões juntos, o que é bom porque a gente debatia muito, e quando você debate, você vai pensando e debatendo, né? Então, esse exercício de decidir junto é bom. Para mim, como diretor, é muito bom, porque assim, é o tempo todo você tomando decisão, né? E o trabalho do diretor você tem que ser muito assertivo, né? Se o fotógrafo pergunta, mas você vai querer usar a lente 50 ou 35? Aí você faz assim, se você faz assim e paralisa, você já deixa o diretor de fotografia inseguro. Então, você tem que responder muito rápido. E na verdade é isso, assim, é muito caro, né? Você está filmando num set com uma equipe gigantesca. A gente chegou a ter 80 pessoas no set de equipe. Caminhão de luz, equipamento, um minuto é muito caro, a hora é muito caro, um minuto é muito caro, o segundo é muito caro. Então, não dá para demorar muito para decidir. Então, o bom de ter dois diretores é que no set a gente era muito assim, 50, 50, 50, sabe? Tipo, a gente já ia decidindo tudo muito rápido. E na pós foi legal também, porque eu fiquei um pouco muito mais focada em conteúdo e o Ali ficou muito focado na estética. Obviamente, os dois pensaram estética, os dois pensaram conteúdo, óbvio, mas acabou que em algum momento
todas as questões que surgiam relacionadas a conteúdo, tipo, mas o fulano não está explicando bem essa informação, por que que elas ganharam o processo? Aí eu ia lá nas pautas, nas decoupagens, a gente fez depois, uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, a gente transcreveu todas as entrevistas, tá, gente? Isso é uma coisa que foi muito importante para os editores, porque como a gente tinha 37 entrevistados, a gente tinha, sei lá, entrevista que durou 4 horas, a gente tinha muito material. Então, não dava para os editores assistirem tudo. Então, a gente pediu para uma pessoa sentar e transcrever as entrevistas e a gente ia olhando os arquivos. Então, por exemplo, eu sabia que o Markovics tinha falado sobre a questão da estratégia dos advogados de defesa. Então, eu ia lá, defesa, pesquisava e eu ia achando conteúdo. Então, eu fiquei muito focada em conteúdo na etapa de montagem. O Ali ficou mais focado nas questões estéticas, mas também de conteúdo. E foi indo assim, né? E a gente, de vez em quando, a gente discorda. Como ele é o diretor-geral da série, normalmente ele bate o martelo. Mas, no geral, a gente discorda, um conversa com o outro e convence o outro e dá certo, gente. Uma coisa que é uma praxe do documentário brasileiro, se eu estou fazendo essa lista, não terminei ainda, mas nossa listinha está bem bonita já, tem muitos documentários lá, gente. É uma praxe do documentário brasileiro dividir direção, assim. Se você for ver, eu acho que 50% dos documentários que estão na nossa lista são 2 diretores, ou uma diretora, um diretor, ou 2 diretoras. Então, esse trabalho do documentarista, pensem nisso, assim, fazer parcerias, porque é muito enriquecedor você estar com outra pessoa no set. Você aprende com a pessoa, você tem um outro olhar, você tem formas de pensar, estejam abertos a outras possibilidades de parcerias, até essa coisa dos montadores que eu falei, o que eles traziam era muito bom para a gente. Então, assim, pensem sempre em estar abertos, porque a gente tem essa coisa do diretor também, às vezes, muito, não, eu quero isso. Não, de repente você quer isso, mas aquilo é muito mais legal. Então, assim, estejam abertos a novas propostas. Então, acho que com o Ali foi assim, quando a gente discordava, a gente conversava e a gente chegava a uma decisão. E o fato de é isso, assim, ele tem uma energia mais assertiva, eu sou um pouco mais subjetiva, ele é um pouco mais objetivo, então eu acho que deu certo essa junção, assim, porque eu sempre pensava um pouco mais da questão subjetiva e ele um pouco mais objetivo e a gente juntava as duas mentalidades e decidia, né? Bom, acho que eu respondi. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, dividindo direção, e foi uma experiência bem legal. Eu aprendi muito, acho que foi bem, bem enriquecedora para mim. Vamos lá, queria muito ver como fizeram isso. O filme do Soikuba, né? O plano do Soikuba. Gente, tem um documentário chamado Soikuba, o Mamute Siberiano, que infelizmente não está no YouTube, eu estava procurando hoje, não achei, mas que conta a história desse filme. Eu não sei, eu acho que ele revela, mas eu não tenho certeza. Essa traquitana que eles construíram, os russos construíram, foram russos que fizeram esse filme, né? Que os russos construíram para fazer essa viagem da câmera, que é muito interessante, assim. Estou lendo aqui, gente. Obrigada por compartilhar. Já surge interesse fazer esse tema específico no DOC. O caso Evandro, que você está perguntando, Amanda, me ajuda a ver se é isso mesmo. Isso. Então, a história do caso Evandro é o seguinte: existe um podcast, na verdade, a Maíra, que é a diretora da Glass, que é a produtora, ela soube que o Ivan estava produzindo um podcast sobre esse caso do Paraná, que é o caso Evandro, e entrou em contato com o Ivan e falou: Ivan, eu acho que isso rende uma série. Isso foi visão da Maíra lá atrás, ele nem tinha lançado o podcast ainda. Aí o Ivan falou: pô, Maíra, legal, vamos fazer a série. Aí, quando ele lançou o podcast, a série virou um sucesso, tipo, eu acho que estava em 5 milhões de downloads, uma parada bizarra, muita gente ouvindo o podcast do caso Evandro. O projeto, ela conseguiu vender o projeto para o Google Play e a série aconteceu. Então, na verdade, o insight de fazer a série foi da produtora da Maíra, de olhar e ver o potencial desse caso, né, relatado numa série. E aí ela convidou o Ali para dirigir e o Ali me convidou. Então, na verdade, eu não entrei no projeto bem no iniciozinho, não. Eu entrei quando a gente já estava na etapa do monstro, que é essa etapa de aprovação já com o canal, enfim, do conceito da série. Mas surgiu assim, foi total visão da Maíra mesmo. Nessa pesquisa de personagens, como foi o processo de escolha de quem fica e quem sai?
Gente, então, foi muito difícil isso, porque a gente tinha uma lista no Excel, um Excel com 120 nomes. E o mais difícil, na verdade, foi descobrir quem estava vivo, quem estava morto, aonde essas pessoas estavam, porque muita gente não está mais em Guaratuba, e se elas queriam falar com a gente ou não. Então, assim, em algum momento eu precisei ajudar a pesquisadora nessa pesquisa de personagens, porque ela estava falando, eu não consigo mais. E eu entrei no circuito. E foi muito legal porque eu descobri que a maior fonte de informação que eu tinha na época, eu acho que ainda é o Facebook, gente. O Facebook, assim, muita gente ainda está no Facebook. Mas o Facebook tenha sido uma ferramenta meio que ficou agora, por causa do Instagram, meio obsoleta, é uma fonte de pesquisa muito importante. Só não sai do Facebook por causa disso. Eu não gosto mais do Facebook. Mas eu achei, por exemplo, a Davina, que é a tia do menino, que ninguém estava achando. Na verdade, era como eu achei a Davina. Eu descobri o Facebook dela e descobri que ela trabalhava no supermercado de Guaratuba. Aí eu liguei para o supermercado, gente, é assim, na cara de pau. E eu liguei para o supermercado e eu falei, oi, gente, eu estou procurando a Davina. Ah, peraí, só um minuto. E aí ela veio falar comigo no telefone. Então, assim, é, é isso, entendeu? Então, assim, achar os personagens foi difícil, saber quem estava vivo e quem estava morto. A gente, é isso, teve isso. Teve gente que a gente contactou, não, fulano morreu. E aí a gente começou a fazer nessa planilha uns vermelhos, assim, né? Colocar em vermelho quem não queria falar ou quem estava morto já, enfim, quem já não está mais nesse plano. E aí, no final, a gente ficou, eu acho que de 120, a gente deve ter ficado com uns 80. E aí a gente foi escolhendo por conteúdo, assim, né? A gente sabia que a gente precisava dos advogados, que eram muito importantes, o promotor. A gente foi planejando por conteúdo, assim. Algumas pessoas a gente, de fato, não conseguiu falar. Algumas pessoas enrolaram a gente, e a gente acha que elas não queriam falar, e por isso elas enrolaram a gente. Então, assim, tinha isso também. Se a gente tentava a pessoa não queria falar, criava uma dificuldade, a gente ia eliminando, mas a gente conseguiu chegar nos 37 e foi bom porque está bem redondo o conteúdo, assim, conseguimos chegar num volume de pessoas que deu o que a gente precisava de conteúdo, né? Não faltou nada, ainda bem, sim. Gente, Facebook é isso, entendeu? Tem muita gente no Facebook. Deixa eu ver se faltou alguma perguntinha, pessoal. Aí tem aqui outro podcast muito bacana, Praia dos Ossos. Gente, eu amo Praia dos Ossos. O Ali falou, faz uma série do Praia dos Ossos, mas eu acho que alguém já deve estar pensando nisso. Mas é muito bom, gente. Se vocês puderem, tiverem a oportunidade de assistir, tem o Retrato Narrado também, que é sobre o Bolsonaro, que é muito bom, porque a jornalista que faz, ela é muito incrível. Ela pesquisou a vida dele inteira, ela entendeu por que ele tem tanta raiva do comunismo, que tem a ver com a origem dele, de criança, a guerrilha que passou pela cidade onde ele morava, enfim, é genial, assim. Por mais que a gente, né, acredito que a maioria daqui não queira mais ouvir falar nesse assunto, Bolsonaro, porque, né, já deu. Mas esse podcast é muito bom, chama Retrato Narrado, vou anotar aqui para vocês terem aí. Mas Praia dos Ossos é muito bom, conta a história do assassinato da Leila Diniz, gente, eu sempre confundo. Leila Diniz? É uma dessas mulheres Diniz. Ângela Diniz. Ângela Diniz. Oi, Carlinha. Retrato narrado. Eu escrevi retrato barrado. O que mais, gente? Vocês têm alguma indicação aí de podcast? Então, estamos nesse momento. Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu falei com todo mundo aqui. Câmeras que a gente usou. Qual o nome da artista de slide foi? Acho que eu respondi todo mundo. Então é isso, gente. Vamos encerrar a aula. Se querem, alguém quer falar alguma coisa, essa é a hora. Gente, vocês têm meu contato por e-mail, uma coisa que eu queria deixar um recado aqui para vocês. Todo mundo tem meu e-mail. Se quiserem mandar projeto para eu ler, se quiserem trocar uma ideia, eu tenho ideia de fazer um filme, o que eu faço? Enfim, eu assisti um filme muito legal, me recomenda. Eu estou com o canal aberto. Eu acho que esse curso foi um primeiro passo para a gente. Eu vou botar meu e-mail aqui para a gente criar esse contato. E, assim, espero... É isso, assim. Estou montando essa lista de filmes documentários brasileiros. A maioria está no YouTube.
Então, deem uma olhada, assistam. Tem coisas muito antigas, tem coisas recentes que estão, filmes muito bons e recentes que estão no YouTube. Então, aproveitem para assistir e para criar essas referências e para pensar o documentário, para pensar essa linguagem, para pensar esses formatos, porque você só tem a crescer profissionalmente com isso e a gente vai trocando uma figurinha. E se eu montar a ideia do Cineclube, eu aviso vocês, tá bom? Maravilha. Obrigada, Rafaela. É isso, pessoal. Deixei meu e-mail aí. Deixei meu e-mail, deixei. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me escrevem na nossa pastinha, então tem lá as 3 aulas, os 3 slides das 3 aulas. A gente tem o material complementar da aula 2, a gente tem uma lista de documentários gringos e uma lista de documentários brasileiros que eu ainda estou mexendo, mas que já tem muita coisa lá para vocês assistirem. E se tiverem sugestão de filme para eu colocar na lista, me avisem que eu coloco lá. Tá bom, pessoal? Valeu. Obrigada. Obrigadão. Michele, por favor, aqui é Fátima. Eu só queria saber o seguinte: essa aula vai ficar gravada, certo? Vai, certo. Até quando? Porque, assim, o que eu penso e eu gostaria era de assistir o caso Evandro e rever a aula e vice-versa, para ir tendo uma noção, assim, eu acho que aprender melhor. Tá. Não, eu vou deixar elas na nuvem. Se eu decidir tirar da nuvem, eu mando para vocês por e-mail. O link eu boto em outra nuvem, boto no Drive, aí eu mando para vocês, sem problema. Mas Ok, vai estar lá, obrigada. tá? Tá certo, obrigada. Então tá, pessoal. Obrigada. Vou encerrar a aula. Beijo. Tchau, Michele. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a Muito você. obrigado. Boa noite. Valeu, obrigadão. Boa noite, gente. Obrigada. Aula maravilhosa. Pode ser um curso, pode ser um livro. A série estreia dia 12 de março, gente. É o caso Evandro dia 12. Faço uns resumos, tipo, num papel. Valeu, meu aniversário. Eu jogo nessa ferramenta. Ok, ansiosa para ver. Vão sair os roteiros das aulas. Quê? Eu não ouvi. Era uma pergunta isso? Câmbio? Não, eu quero um microfone vazado. Beijo, Carlinha. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada. Gente. Valeu.